galera, aqui Bigger Mila novamente, lançando mais um vídeo da série Profissionalismo no Breaking. E nessa edição a gente vai falar de um assunto que interessa muito a todos os b-boys, b-girls e profissionais de qualquer área, aliás. Bom, por que é importante fazer um contrato? Porque é só através desse documento que você consegue recorrer a um processo jurídico se precisar, né? Já aconteceu comigo e com milhares de pessoas que eu conheço de terem problemas, né, de receber cachês, de conseguir fechar algumas coisas ou conseguir concluir algum tipo de acordo por falta de ter um contrato. Então é sempre importante você ter esse tipo de documento para qualquer negociação que você faça. Isso é ser um profissional. Eu vou deixar alguns modelos, né, específico para cada situação, para poder ajudar vocês. Na página da revista Break SP. Então você acessando o site, você vai conseguir baixar esses arquivos já em Word, você só vai ter que realmente alterar as informações, inserir as informações que vocês precisam e vocês já podem utilizar como um contrato para vocês. E se vocês também tiverem dúvidas, fiquem à vontade para mandar suas perguntas, suas dúvidas, tanto aqui no vídeo, nos comentários do vídeo, como vocês também podem escrever ou nas páginas da revista Break SP ou também na minha página pessoal Bigger Mila. Basicamente, o contrato ele tem que ter, né? Isso é um contrato de prestação de serviços. Então, você prestando serviço como fotógrafo, você prestando serviço como júri, você prestando serviço como dançarino, qualquer tipo de serviço que você preste, você precisa ter essas informações básicas no teu contrato. Precisa conter os dados do contratante, né, da pessoa que está contratando, nome ou razão social, se for pessoa jurídica, algum documento, CPF ou CNPJ, endereço completo, né, e algum representante desta empresa, se for empresa. Se for pessoa física, somente os dados dela. Nos dados da contratada, seriam os seus dados, ou os dados da pessoa que está contratando. Porque você pode querer utilizar esse contrato também para estar contratando uma pessoa, você também pode. Só que aí você só inverte a ordem, você coloca você como contratante e a outra pessoa como contratada. Nos dados da contratada, mesmas informações. Em seguida, você tem que colocar quais são as condições da contratação, né? O que você está contratando para quê? Então, por exemplo, uma apresentação, né, de um espetáculo, eventualmente, então você insere essas informações. Espetáculo a ser realizado no teatro tal, no horário tal, no dia tal, né? E inserir essas informações. O que é o que você está contratando? Estou contratando esse serviço. Se for no caso de júri, então o serviço contratado é serviço de júri da competição tal a ser realizada no dia tal, no horário tal, no local tal. Então ele tem que conter essas informações, detalhes do que está sendo contratado. Depois você pode colocar as condições do acordo, né? O que foi acordado, cachê, formas de pagamento, datas de pagamento. No caso, se você contratar um serviço, por exemplo, fotografia, vídeo, o prazo de entrega destes materiais, quais as condições de entrega desses materiais. Por exemplo, se for um material físico, como ele tem que vir, né? No caso, o vídeo, você tem que entregar um documento, esse material num DVD, no pendrive, entendeu? Disponibilizar um link num site WeTransfer, por exemplo, né? Ou se é de repente um serviço teu, quais são as condições disso? Principalmente os valores de cachê, as condições de pagamento, isso é super importante. E como vai ser pago? Então, por exemplo, serviço de júri para o evento Batalha de hoje, né? Na data tal, no horário tal, né? O valor acordado, sei lá, R$7.000. Isso nunca, né, vai acontecer, mas tudo bem. Valor acordado, o valor, né, que vocês acordaram a ser pago em, sei lá, no ato ou no dia, em até 3 dias após o evento, mediante depósito bancário na conta tal. Isso tem que colocar os dados bancários. Né? Se de repente você vai fornecer nota fiscal, você menciona isso. Através da nota fiscal a ser emitida, ou se a nota já foi emitida, então colocar a data fiscal número tal, emitida em tal data, com prazo de pagamento até o dia tal. Isso é muito importante, porque esse tipo de documento, você tendo assinatura e tudo, ele estando tudo certinho, você consegue entrar com um processo jurídico, se você precisar, contra uma empresa, um evento ou uma pessoa física que de repente te lesou, né, que você prestou um serviço e ela não te pagou. Já aconteceu várias situações de eu prestar um serviço, levar 6 meses para receber, levar 9 meses para receber, e em algumas situações eu nunca ter recebido. Ter feito o trabalho, ter prestado o serviço e nunca ter recebido. Então isso é uma coisa que infelizmente acontece muito, principalmente aqui no Brasil.
Então, a gente não pode confiar totalmente em ninguém, nem nos nossos queridos amigos que muitas vezes fazem eventos com muito boa vontade e acontecem situações. Mas assim, eu como produtora também falo, a gente é responsável pelo que a gente está contratando, né? A pessoa que está sendo contratada, ela não tem culpa se de repente você perdeu o seu patrocinador, ou se de repente no dia caiu o teto do evento e o evento não foi realizado. O que foi acordado, ele tem que cumprir, independente se ele consegue condições ou não. Este é um risco desta profissão. Então, esse risco não tem que ser pago por quem está sendo contratado. Quem tem que assumir é o responsável pelo evento ou pelo projeto. Então, independente da situação do que acontecer, ele tem que arcar. Como já aconteceu de eu ter que pagar passagem para dançarino que ganhou competição e eu não consegui o patrocínio e ter que pagar do bolso, como já aconteceu situações de eu ter que cobrir todo, isso até aconteceu faz pouco tempo, de eu ter que cobrir todo o custo de cachês, de jurados, de tudo, e até conseguir receber do evento. Então isso acontece. Para se evitar tudo isso, contrato. Com contrato, não que você é garantido que você vai receber, mas pelo menos você tem um documento que você pode recorrer caso você não receba, caso a pessoa suma do mapa, enfim, que muitas vezes acontece. Você, nas condições do acordo, você tem que colocar as necessidades técnicas. Então, muitas vezes você precisa de determinados, de algumas coisas específicas, né? De repente, você precisa de um piso adequado, né? Por exemplo, eu vou dar um workshop. Eu preciso de um som, preciso de um, espelho, preciso de um piso adequado. Então, você tem que colocar todas essas informações, as necessidades técnicas para você poder executar o seu trabalho, né? Para fazer uma apresentação artística, preciso de som, iluminação, quais, se são específicas, preciso de um projetor, precisa estar mencionado no contrato, porque se no dia não tiver o projetor, você apresenta, ó, tem um contrato aqui pedindo um projetor e não tem um projetor. Então tudo que você precisa de necessidades técnicas, você tem que mencionar. Também tem as suas necessidades pessoais. Então tem artistas, né, que precisa de 8 toalhas no camarim porque ele vai usar as 8 toalhas pretas. Então, enfim, isso você também pode colocar no contrato, como eu já vi vários casos. Tem gente que pede uma garrafa de uísque, tem gente que pede uma caixa de amendoins, tem gente, né, tem aquele filme lá que, pô, tem que separar os M&M's de cor amarela. Então, assim, são necessidades que de repente você tem, que você quer mencionar no contrato. Eu exijo ter água com gás de tal marca no meu camarim. E de repente você é um artista que pode exigir isso e de repente o teu contratante pode te pagar isso, você pode mencionar isso no contrato também dentro das suas condições. É de cada um. Claro que não é porque você escreveu um contrato que ele vai ser aceito em sua totalidade. Para isso existem os advogados e assessores, né? Então, por exemplo, quando você faz um contrato, a pessoa que está recebendo esse contrato, ela vai analisar, ver se essas condições ela está de acordo, e muitas vezes você tem que negociar. A pessoa fala, não, eu não posso pagar nessa data, não, eu não posso te fornecer, enfim, esse amendoim salgado que você está pedindo num camarim especial, entendeu? Com banheiro de hidromassagem, porque nós não temos isso. Então eles vão negociar com você e falar quais são as condições dele, e aí vocês entram num acordo e juntos assinam um contrato com os dois estando de acordo com todas as condições nela escritas. As obrigações do contratante seguem em seguida, né? E as obrigações da contratada. Então, quais são as obrigações do contratante? Fornecer todas as condições que você pediu, cumprir com todas as necessidades acordadas, todas as necessidades técnicas. Então, isso também é colocado. Quais são as obrigações da contratada? Estar presente no horário marcado, de cumprir com a obrigação do que foi contratado, fornecer o material que foi colocado. De repente é para dar uma palestra, para ela falar e, enfim, cumprir com um acordo sobre a temática daquela palestra. Então você tem que colocar todas as condições, todas as obrigações do contratado, todas as obrigações do contratante, para ficar muito claro o que cada um deve fazer dentro deste contrato, dentro dessa negociação, né? Que você tem que mencionar depois de ter tudo isso claro, tudo que você precisa e tudo que eles vão fornecer, tudo que você vai fornecer também, quais são as obrigações dos dois lados, as possibilidades de cancelamento. Em caso de cancelamento, ele tem que ter isso muito claro no contrato, né? Sempre, em todas as ocasiões, isso de qualquer tipo de contrato, quando acontecem situações, né, de força maior, que é como é colocado sempre, caso de epidemias, guerras, manifestações públicas, enfim, problemas climáticos,
furacão, terremoto e tal. Nessas condições ele tem que ter especificado que se acontece uma coisa dessas, o que acontece, né? Então não é culpa nem do contratante nem do contratado. Então muitas vezes nesses casos, aí se anula o contrato em sua totalidade. Se foi pago algum valor adiantado ao contratante, este é ressarcido e ninguém ganha e ninguém perde. Esse normalmente é o trato. Para outras situações de cancelamento, por exemplo, cancelei o evento, então tem que ter uma especificação sobre isso. Por exemplo, o cara pode ter um prazo, né? Até 20 dias antes do cancelamento, o cara pode cancelar 100%. Sei lá, a partir disso, o cara tem que arcar com 15%, com 20% do valor, ele perde 30% do valor, enfim, alguma coisa tem que se responsabilizar, porque, claro, o artista, ele disponibilizou aquele tempo, ele fechou aquela data para aquele trabalho específico, então nada mais justo do que ele ser pago algum valor, né, por ele ter disponibilizado esse tempo. As condições de cancelamento são muito importantes, porque cancelamentos podem acontecer por diversos motivos, né, e na grande maioria das vezes o cancelamento ocorre por parte do contratante. E ele que tem que se fazer responsável por tudo que ele solicitou, porque foi ele que ofereceu um serviço ou pediu o teu serviço, não foi o contratado que pediu, por favor, me contrate. Raramente isso acontece, então normalmente você procurou o artista, você contratou, então você tem que, no mínimo, poder oferecer uma condição que não fique ruim para ele, já que você teve que cancelar. Há também as possibilidades de cancelamento por parte do contratado, então de repente o contratado ficou doente, enfim, normalmente em casos de doença você tem que apresentar um atestado médico que tenha validade, né, e para ele poder realmente anular o contrato, né, e ainda assim em alguns casos você tem que assumir alguma coisa, né, então depende, cada contrato é um contrato, você pode colocar as condições como você acha melhor, mas ele sempre tem que conter essas possibilidades de cancelamento, tanto por parte do contratante como do contratado, para ficar bom para ambos. Uma coisa bem importante também, tem que mencionar as condições para trabalhos adicionais. Então, por exemplo, você fecha um trabalho de 2 dias. Havendo a possibilidade de ter mais um terceiro dia, quais são as condições? Né? Ou, por exemplo, vou viajar para Miami. Né? Adoraria fazer isso amanhã, mas não vai ser possível. Mas um exemplo, né? Quero viajar, quer dizer, vou fazer uma turnê nos Estados Unidos. Então, fechei Miami, por exemplo. Mas tem uma cidade vizinha que quer me contratar. Então, quem está me contratando é sacanagem eu fechar sem informar este contratante. Isso é muito importante, gente. Muita gente faz isso. Acaba fechando vários trabalhos e não informa a pessoa que te contratou primeiro. Isso é muito importante. Por isso que normalmente nas obrigações do contratado, o contratante coloca que a pessoa ela tem que estar exclusivamente para o evento dele ou para o projeto dele. E se você fechar algo à parte, ou você paga a multa, ou você tem que informar e ter a autorização dele. Normalmente os eventos entram em acordo e negociam. Como? Eu tô trazendo o cara, mas se você quer ele pro dia seguinte, eu posso te fornecer, mas você paga metade da passagem dele. Vocês entram num acordo. Olha, a gente divide os custos dele, de visto, de não sei o quê. Eu pago uma diária a mais no hotel, mas aí você banca o visto dele sozinho. E assim vai. Você pode entrar num acordo com esses outros eventos, esses outros projetos e fechar um pacote. E isso vai ficar bom tanto para um lado como para o outro. Mas isso tudo tem que estar no contrato. Quais as possibilidades de trabalhos adicionais e como é negociado isso, né? E principalmente essa parte de exclusividade é bastante importante. E no final vocês precisam definir uma cidade para reger as leis locais, né? Então você escolhe uma cidade, por exemplo, normalmente é onde vai ser sede do projeto que vai ser realizado. Então, por exemplo, vai ser realizado em São Paulo, então a gente elege o fórum comarca do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, para poder ser elegível às leis locais. E isso é importante porque se, enfim, no caso de qualquer problemática, a gente tem que saber de onde vai valer as leis, né? Porque as leis brasileiras são diferentes das leis do Japão, por exemplo. Então você pode, de repente, fazer um contrato com um russo, mas aí ele vai falar, mas no meu país é assim, entendeu? A gente tem garrafa de vodka no camarim. Mas enfim, não vai valer as leis dele, vai valer as leis locais. Então isso também é importante, você definir uma cidade de onde as leis serão válidas. E por fim, a assinatura de ambos lados, porque sem isso o contrato não vale nada. E ele também tem que vir acompanhado de 2 testemunhas, pelo menos uma testemunha do lado do contratante e uma testemunha do lado do contratado, para comprovar a veracidade e validade do documento e ele poder então ser utilizado de forma tranquila por ambas as partes. E se precisar
recorrer a algum processo jurídico, ele também tem esse peso, essa validade por ele estar sendo acompanhado por pessoas que testemunham a contratação. E é isso, galera, espero ter ajudado. Falando novamente, vocês devem curtir a página do Break SP, curtir a minha página também, Bigger Meal, acompanhar os vídeos, divulgar também se possível, porque todo esse projeto está sendo realizado de coração para poder ajudar a galera, para poder contribuir com a cultura. Então nada mais justo do que a gente repassar, né? A gente repassar o conhecimento, repassar as oportunidades que a gente tem, e vocês estão tendo a oportunidade de ter esse vídeo, oportunidade de receber esse material. Então eu peço, como forma de troca, divulgar, compartilhar nas suas redes sociais e continuar acompanhando este projeto. Logo mais já vai se encerrar, porque temos mais um episódio previsto. Mas se vocês tiverem mais sugestões, vocês podem escrever aqui, quem sabe a gente não muda de ideia e a gente acaba não conseguindo criar mais umas edições. Mas super grata a Break SP por todo o suporte, por estar apoiando este projeto, agradecendo as marcas que estão também por trás disso ajudando, e todas as pessoas que colaboram e contribuem para o crescimento da cultura todos os dias. Um super beijo e até o próximo vídeo.